entre a promessa da terra prometida a um Jordão que precisa ser atravessado. Hoje é o 4º dia da campanha do pão quentinho, saindo do Egito, indo para a terra prometida. Até aqui nós vimos o que não devemos fazer. A partir de agora, nós vamos aprender o que devemos fazer. Afinal de contas, já chegamos no Rio Jordão. Estamos próximos à terra prometida. Precisamos ter atitudes, saber o que nós devemos fazer para conquistar esta terra tão esperada das mãos do Senhor. Nós vamos ler aqui em Josué, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 1 e 2, depois eu vou ler o versículo 7. Diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 7. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuide de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Palavra maravilhosa, orientação de Deus. Deus, com a mão forte, tirou o povo do Egito. Aquele povo vivia uma amarga escravidão lá no Egito. E eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Deus usou Moisés, o grande líder, para libertar seu povo. E Moisés levou aquele povo, como nós já vimos nas reflexões anteriores, só que quando chegou ali na região do Moabe, Moisés, ele morreu. E Deus sepultou a Moisés. E agora, Deus, ele vai usar Josué para conduzir aquele povo, e eles estavam próximos à terra prometida, mas tinham ainda um grande desafio. Não só Josué, que tinha sido escolhido como líder do povo, mas o povo também, que era atravessar o Rio Jordão. Esse era o grande desafio, porque o Senhor deu uma ordem para que eles atravessassem o Rio Jordão, para que Josué conduzisse o povo nessa travessia. Mas ali não tinha embarcação, ali não tinha uma ponte para que Josué conduzisse ao povo para atravessar o Rio Jordão. Pelo contrário, o Rio Jordão não era como é hoje. Hoje ele é mais baixo, até dá para entrar, para passar. Mas antigamente ele era alto, era muito cheio, nem nadando dava para atravessar. Imagine uma multidão, ainda tinha os animais. Como passar o Rio Jordão? Esse era o grande desafio. Se você quer atravessar o seu Jordão, desafios que humanamente você não pode realizar, você precisa tirar os seus olhos da situação
e saber que Deus está no controle. O Senhor disse a Josué: levanta agora e passe o Jordão. A crise ali estava instalada. Moisés era o grande líder, era o libertador. Moisés era o intercessor e ele tinha morrido, sabe? A crise era grande e era real. Você que está acompanhando essa campanha pode estar vivendo dessa forma, tendo a sua crise. Ela é real, ela é algo que você não sabe o que fazer, você não sabe como fazer, você não tem, sabe? Você olha para o lado, olha para o outro e você não sabe. Você diz: eu não posso, eu não tenho condições, como eu vou fazer isso, sabe? Eu não tenho como fazer. E você pode estar vivendo essa crise que o povo estava vivendo, né? Com a falta de Moisés, do grande líder. Você também pode estar vivendo e dizendo: olha, é impossível. Pode ser impossível para você. Olha, eu vou dizer uma coisa que você não pode esquecer. Moisés podia estar morto, mas Deus não perdeu o seu poder. Não esqueça disso. Deus não tem limitação e não tem crise que paralise a Deus. Você pode não estar vendo nas pessoas, nas suas condições, mas Deus não tem limites e nem a crise limita a Deus. Não esqueça disso, sabe? Você precisa crer na palavra do Senhor, na promessa de Deus. Lembre-se, você já está próximo, você já está próxima da tua terra prometida. E você não pode desanimar. E não esqueça que é na crise que você pode experimentar os maiores prodígios de Deus. É na crise. Para atravessar o seu Jordão, você precisa sair do deserto, sabe? E cravar os seus olhos nos novos desafios. O deserto não é nosso paradeiro. A geração que duvidou da promessa de Deus, que duvidou da palavra de Deus, todos eles morreram no deserto. Nenhum deles estavam aí, junto com Josué, para atravessar o Rio Jordão. Só Deus é quem pode fazer milagres. E só 2 deles que estavam e que permaneceram junto com essa nova geração para entrar na terra prometida. O deserto virou um grande cemitério de 2 milhões de pessoas, porque não creram no poder de Deus, nas promessas de Deus. E você já viu isso, que não foi bom, nem para eles, nem para Moisés agir dessa forma. Então, é importante você saber que a vitória é para os que creem. E também para aqueles que creem que há impossibilidades humanas, mas há possibilidade de Deus. Você pode até crer que há uma impossibilidade humana, mas você precisa crer que há possibilidade em Deus. Você crê que você vai botar seu pé no rio e ele vai se abrir e você vai passar a pés enxutos. Você crê? Se você crê, diga amém. Para atravessar o seu Jordão, você precisa saber que a vitória é de Deus.
mas você é o agente que precisa colocar o pé na água para o rio abrir. Não tem resultado sem atitude. Não esqueça disso. Deus é contra o desânimo. Deus não quer que a gente viva no desânimo. Aqui no versículo 6 do capítulo 1, o Senhor diz a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. No versículo 7, ele diz: você precisa fazer o que foi ordenado por mim. Ele está dizendo a você, sabe? Você precisa fazer o que foi ordenado por mim. No versículo 8, ele continua te dizendo: você precisa buscar, sabe, de mim, de Deus, a sua vitória. Você precisa buscar a Deus para ter a sua vitória. No versículo 9, ele te diz: não pasme, não se espante. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você ande. Olha que maravilha! Falta pouco. Creia tão somente que falta pouco para você entrar na terra prometida. Esses dois que entraram, diga seu nome: eu, porque você vai entrar na terra prometida. Amém? Então, para que você continue lutando e vencendo, você vai aprender o que você precisa fazer. Você precisa se esforçar. Você precisa ter bom ânimo, não ter medo, buscar a presença de Deus e fazer conforme o que Ele te mandou. Porque a vitória é sua. Eu vou orar por você. E nesta hora, você peça ao Senhor bom ânimo. Se você está aí, está desanimado, levanta-te. É agora, é hoje que o Senhor quer falar contigo para que você possa prosseguir e ver a sua vitória. Vamos orar. Pai amado, querido, maravilhoso, te damos graças por essa palavra. Palavra de ânimo, Pai. Palavra que nos leva até a atitude, Senhor. Até o bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Que não se aparte, Pai, esse livro da lei de nós, da nossa presença. Que a gente leia de dia e de noite e que busque ao Senhor, para que essa direção seja do Senhor e a gente possa viver a nossa vitória, a nossa conquista. Te agradecemos por toda a direção que tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra, porque tem muita gente que está em frente ao Rio Jordão e ainda não conseguiu passar. Compartilhe, porque vai ser vitorioso igual a você. Deus te abençoe.